Beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ponto de Vista da Segurança. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro de saúde e segurança e hoje eu estou aqui para tratar do mecanismo de produção de danos do coronavírus. Bom, o coronavírus é o perigo do momento, né? Trata-se de uma doença que se caracteriza por uma infecção do trato respiratório. O nome do vírus que causa essa infecção chama-se SARS-CoV-2 ou Covid-19 ou simplesmente um tipo de coronavírus, beleza? Então, a presença desse vírus no meio da sociedade, por entre as pessoas, representa um risco para a sociedade, porque as pessoas podem contrair em grande número, em grande escala, essa infecção do trato respiratório, beleza? Como eu expliquei no vídeo anterior, que está aqui o acesso aqui para vocês, eu vou dar o acesso aqui no link. Eu vou explicar estou explicando por que ela se transmite tão rápido, por que chegamos nessa situação atual e até que ponto podemos chegar, beleza? Acessa aqui para você ter uma base melhor. Bom, mas voltando aqui, eu vou explicar o mecanismo de produção de danos. O mecanismo de produção de danos serve para a gente entender a natureza do risco e como os acidentes ocorrem, beleza? Então eu vou aplicar essa ferramenta da segurança, essa metodologia da segurança para a nossa situação atual sobre o risco de epidemia. Bom, sobre o perigo de coronavírus, temos dois riscos que a gente pode inferir sobre o perigo do coronavírus. O risco número 1 é o risco de contaminação, que é quando a gente analisa num sistema micro. E o risco número 2 é quando a gente analisa no macro, é o risco de epidemia. Bom, os danos decorrentes do risco de contaminação são os sintomas de gripe. Em 95% dos casos são sintomas leves de gripe normal, assim como as pessoas têm gripes ao longo da vida por diversas vezes. Em 95% dos casos, os sintomas são semelhantes a de uma gripe comum. Em 5% dos casos, ocorre o agravamento desses sintomas, onde a pessoa, o indivíduo, contrai pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave. E até agora tem se notado um padrão de aproximadamente 3,5% de taxa de letalidade. Quando a gente observa esses números, a gente observa que a probabilidade de uma pessoa saudável, uma pessoa qualquer, aleatória, caso contrária, se contamine com o coronavírus, ela tem essas probabilidades. É claro que vários fatores influenciam nessas probabilidades, principalmente para os grupos de risco. Os idosos têm se mostrado fazer uma grande proporção aqui nessa taxa de óbito, cerca de 80%. Mas para uma pessoa em idade saudável, comum, sem agravamento, sem comorbidades, a probabilidade de danos vai estar bem próxima de 95% de ser apenas sintomas de gripe comum. Bom, já para o risco de epidemia, a gente tem outros danos decorrentes desse risco. Por exemplo, danos sociais, que seriam a perda de pessoas, perda de vidas, danos econômicos, que seria a queda do mercado, como ocorreu a queda da Bolsa de Valores de São Paulo, queda da Bolsa do mundo todo. Fora esses danos econômicos aqui, também a gente pode acrescentar que esse período de isolamento também tem provocado danos econômicos por toda a sociedade, danos psicológicos, o medo, o pânico, essa tensão de estar sob o risco de contaminação causa danos psicológicos. As pessoas saindo nas ruas de máscaras, mesmo estando em ambiente aberto, são uma série de fatores que levam as pessoas até danos psicológicos. E também tem se observado danos políticos, essa tensão política, essas cobranças de partes por partes da população, partes de grupos, fazendo cobranças políticas para a liderança. Isso também vai acarretar em danos. Qualquer decisão política
vai também causar uma série de reclamações. Qualquer decisão que a liderança tomar vai gerar reclamações. Quando se trata de uma crise, toda decisão é difícil e qualquer decisão tomada vai gerar reclamações, vai gerar perturbações, entre outros danos. Só que nesse caso aqui a gente não pode calcular, é impossível estimar qual que é a proporção de danos para cada um desses aspectos. Bom, agora a gente vai analisar o risco de contaminação no primeiro modelo de mecanismo de produção de danos, onde a gente analisa que o dano ocorre da relação entre agente agressivo, exposição e alvo. Neste caso, o dano, a gente está analisando os danos decorrentes da contaminação num sistema micro para um indivíduo qualquer, onde o agente agressivo é o vírus, a exposição é o contato direto com elementos contaminados e o alvo é o indivíduo saudável, aquele que ainda não tem anticorpos contra o coronavírus. Bom, essa contaminação vai ocorrer apenas quando houver essa relação entre esses três elementos. Ou seja, se não houver um desses três elementos, se não houver o vírus, se não houver exposição ou não houver indivíduo saudável presente nessa relação, o dano, a contaminação não ocorre. Beleza? Bom, o que a gente pode analisar sobre esse agente agressivo, o vírus? Um aspecto muito importante é que o vírus é invisível. A gente não pode observá-lo a olho nu. A gente apenas consegue confirmar que está contaminado apenas depois de exames laboratoriais. Beleza? Então é impossível a gente ter certeza da presença do vírus num ambiente qualquer. A gente pode estimar a presença a partir de algumas características, como por exemplo, se na cidade já há muitos casos, a probabilidade da presença do vírus aumenta, ou então, se é um ambiente público ou privado, onde também um grande número de pessoas transita por esse ambiente, a probabilidade de presença do vírus aumenta. Em ambientes onde há pouco controle, pouca higienização no decorrer do dia, a presença do vírus também, a probabilidade de presença do vírus aumenta. Mas aqui estamos tratando apenas de probabilidades. Quando a gente não sabe se é provável ou não a presença do vírus, devemos considerar que o vírus está presente naquele ambiente e tomar as devidas medidas de prevenção e controle. Bom, quanto à exposição, a exposição para o risco de contaminação ocorre no contato direto com pessoas, objetos, superfícies ou ambientes contaminados. Esse contato direto ocorre através de duas formas: através do toque, principalmente a partir do toque, quando um indivíduo saudável toca uma pessoa, objeto ou superfície contaminado, ou também pode ocorrer por vias aéreas, por vias da inalação, onde o ambiente está contaminado a partículas com vírus suspensas presentes no ambiente. Bom, ou então onde houver aglomeração de pessoas. Então, onde houver aglomeração de pessoas, pode haver algum indivíduo doente que está emitindo partículas, está liberando partículas contaminadas nesse ambiente. Muito bem. Então, a gente vai reduzir essa probabilidade de exposição e evitando contato direto com esses elementos contaminados. Ou seja, é para isso que servem as medidas de isolamento, para evitar esse contato direto com elementos contaminados. Outra medida também seriam as higienizações, a higienização constante das mãos. Por quê? Porque essa exposição ocorre a partir do contato direto, através do toque, por muitas vezes, principalmente através do toque. Então, por isso que recomenda-se também a higienização frequente das mãos, pois o toque é a principal via de acesso
do vírus para o organismo saudável. Por fim, vamos analisar aqui o elemento indivíduo saudável, onde a sua resposta à contaminação vai depender principalmente da sua imunidade. E quando a gente trata de imunidade, que é o mecanismo de defesa do corpo humano, do organismo contra o vírus, essa imunidade aqui vai depender de alguns fatores, como principalmente uma alimentação saudável, atividades físicas rotineiras, uma regularidade de atividades físicas, vai depender também de bons descansos, boas noites de sono, que também regenera o sistema imunológico com muita eficiência, e, por fim, um estado emocional adequado, né? A imunidade também depende muito do emocional. Uma pessoa depressiva tende a ter quedas na imunidade e está mais exposta aos danos de uma contaminação. O que vai depender também da probabilidade de contaminação para o indivíduo saudável são os seus procedimentos rotineiros de higienização da mão e cuidados, né, de evitar aglomerações. E por fim, o que também pode reduzir a probabilidade de contaminação para um indivíduo saudável são os seus EPIs, o uso correto de EPIs, como saber a hora correta de utilizar as luvas e máscaras, principalmente, e ter essa proteção como rotineira quando for adentrar ambientes de risco. Quando eu digo ambientes de risco, são aqueles onde é provável que haja a presença do vírus. Muito bem, agora quando a gente fala do risco de epidemia, e é claro, os seus danos decorrentes da epidemia, a gente está analisando um sistema macro. Quando a gente fala de sistema macro, a gente pode estar falando de cidades, estados, países, ou então empresas, ou então mesmo que seja sua própria casa. Esses danos, esse risco vai se materializar nesse modelo aqui de mecanismo de produção de danos a partir de falhas na contenção da propagação do vírus. Bom, uma epidemia, uma contaminação é quando um indivíduo saudável é contaminado. Uma epidemia, um coletivo de pessoas dentro de um mesmo sistema é contaminado. As falhas na contenção da propagação do vírus estão diretamente relacionadas com a eficiência das políticas e medidas de isolamento, porque até que haja a vacina, uma vacina que possa conter a propagação do vírus de forma mais eficiente, a única medida conhecida é o isolamento, ou seja, a gente vai romper bruscamente essa exposição entre indivíduo saudável e indivíduo contaminado. As medidas ou políticas de isolamento servem para manter a distância entre indivíduo saudável e indivíduo contaminado. Para assim evitar que o vírus se propague do indivíduo contaminado para o indivíduo saudável e assim subsequentemente para outros indivíduos, formando uma epidemia, um coletivo de pessoas contaminadas, ou seja, uma epidemia. Bom, essas políticas são muito difíceis também, essas medidas de isolamento são muito difíceis de serem aplicadas, mas o que é certo é que quanto antes elas forem aplicadas, mais fácil vai ser de controlar a propagação do vírus. Bom, muito bem, se lá no começo da epidemia o Brasil teve um prazo para se preparar para a chegada do vírus, se lá no começo os indivíduos que tivessem contaminados chegassem no país contaminados, eles já fossem isolados imediatamente, o vírus não se propagaria e o vírus não teria uma invasão de forma de transmissão comunitária, ele ficaria contido apenas nos casos importados. Bom,
Ainda resta a possibilidade de evitar que haja vários pontos de epidemia no país. Ou seja, enquanto a epidemia estiver restrita a poucos locais, ela ainda pode ser controlada com mais facilidade. Agora, se houver vários pontos de epidemia, ou seja, epidemia em várias cidades, em várias empresas, em várias casas, ela vai se tornar mais difícil de se controlar e os danos decorrentes dessa epidemia serão cada vez maiores. Ou seja, ainda dá tempo de fazer esse controle de isolamento de pessoas saudáveis em relação às pessoas contaminadas. Como que pode ser feito isso, Através impedindo que pessoas contaminadas adentrem cidades, ainda existem várias cidades com alguns casos isolados, alguns poucos casos isolados ou nenhum caso, onde ainda dá tempo de ser feita essa medida de isolamento, impedir que indivíduos contaminados adentrem cidades e contaminando outras pessoas das cidades, fazendo o quê? A propagação do vírus dentro de uma região, dentro de uma cidade, ou até mesmo dentro de uma empresa. Como pode ser feito isso? Através dos testes. Cada vez faz-se mais necessário, os Estados Unidos já vem feito isso, fazer testes em massa para identificar quem são esses indivíduos contaminados e conduzi-los para um isolamento imediatamente, evitando a propagação para outros indivíduos saudáveis e outros indivíduos da sociedade. Beleza? Claro que, conforme eu disse aqui no começo aqui da videoaula, todas as decisões são muito difíceis em momentos de crise, mas do ponto de vista da segurança, a vida tem prioridade, a saúde tem prioridade com relação a qualquer outro elemento de qualquer outra natureza. Então, nesse caso, para evitar que o vírus chegue até os grupos de risco ou até que chegue em uma pessoa mais vulnerável, onde vai ocorrer o óbito, a melhor medida seria isolar as pessoas contaminadas em cidades onde a epidemia já está deflagrada, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Recomenda-se rastrear essas pessoas contaminadas. De que maneira? A partir da identificação de casos confirmados, é claro, isolar essa pessoa que já é um caso confirmado, identificar quais são seus ambientes rotineiros, ambiente de trabalho, a sua própria casa, e fazer testes nesses ambientes, nas pessoas que frequentam também esses ambientes, o ambiente de trabalho e o ambiente domiciliar dessas pessoas que já são casos confirmados. Essa, até o momento, tem se mostrado a maneira mais eficiente de conter essa propagação, de identificar os indivíduos contaminados e conduzi-los para um isolamento e o que? Fazer testes nas pessoas que têm contato frequente com esses indivíduos contaminados. Ou então, impedir que indivíduos contaminados adentrem a sua cidade, ou a sua empresa, ou a sua casa. Essa tem sido a maneira mais eficaz, a única maneira, na verdade, de conter a propagação do vírus. Essa medida de isolamento. Beleza? Conforme eu disse, isso não é muito fácil por vários motivos. Porque, primeiro, que o vírus é invisível, a gente não sabe distinguir um indivíduo saudável do indivíduo contaminado por muitas vezes, porque em alguns casos o indivíduo pode ser até assintomático e mesmo assim ele pode transmitir o vírus. O vírus é invisível, a gente não consegue localizá-lo com facilidade a não ser por meio de testes. Ou seja, a nossa intervenção deve priorizar atacar o elemento da exposição, evitar expor indivíduos saudáveis no contato direto com indivíduos contaminados. Como que isso pode ser feito? Através das medidas de isolamento. E o indivíduo ainda pode ser orientado a reforçar a sua imunidade
ou seus procedimentos rotineiros, né, de higienização e proteção individual. Bom, gostou da nossa análise aqui do mecanismo de produção de danos do coronavírus? Segue com a gente aí no canal, a gente vai continuar nessa série aqui sobre o coronavírus, da segurança contra o coronavírus. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso aí, deixa o like, compartilha, comenta o que não entendeu ou elogia se for necessário, isso motiva bastante.